nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Sua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração.
aquele que está em Cristo, nova criatura é. Cumprimento a todos capazes do Senhor. Amém. Estamos aqui, mais um Cristo pode. Glórias ao nome santo do Senhor. Amém? Vamos curvar nossa cabeça, falar com o nosso Pai Celestial. Porque é mais um dia que nós estamos na presença dele. Pai querido, Pai amado, obrigado, Pai, por mais um dia estarmos aqui, Senhor. Obrigado por nos teres escolhido, Senhor, e participar, Senhor, da tua grande obra. Pai querido, pedimos a Ti, Senhor, que vai de encontro aos corações, com as situações, ó Pai, que tudo que acontecer aqui, Pai, seja dirigido e guiado por Ti, Pai. Que as palavras sejam palavras, Pai, palavra de amor, palavra de graça, palavras que venham edificar o Teu santo nome, Pai. O que acontecer aqui, Pai, venha de encontro ao coração dos Teus filhos, para fazer a mudança necessária, Pai, para que eles venham a entender e atender a Tua vontade, Pai. Pai querido, vai de encontro a todos os Seus filhos que estão perdidos, Pai, que estão feridos, que estão com dúvida, Pai, que estão aprisionados pelo nosso inimigo, Senhor. Que essas correntes caiam, Senhor, em nome de Jesus, através das palavras que venham a sair daqui, dirigida pelo Teu Espírito Santo, venha fazer a Tua obra na vida de cada um, Pai, é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pais, amados irmãos, Deus abençoe a sua vida, a sua família. Estamos aqui uma vez reunidos para testificarmos a maravilha que é pertencer, né, irmãos? Receber gratuitamente o amor do Pai, que pelo seu filho naquela cruz que entregou por cada um de nós, né? Estamos aqui, né, o Robson, Mirella, o Pastor Sandro, nossa irmã Alessandra, nossa irmã Kátia, está lá nos nossos bastidores, né, nosso irmão Daniel, nosso irmão Rubens, glória a Deus. E hoje nós temos aqui para conversarmos, né, sobre um assunto muito interessante, né? Aquela passagem, quando Jesus ele pega os seus 70 discípulos, né? E ele envia cada um deles com a missão de levar a palavra do Senhor, de levar o Evangelho. E quando eles retornam ali para Jesus, eles voltam muito maravilhados, né? Jesus ele deu uma direção, né, para eles, né, orientou sobre algumas coisas para eles fazerem. E eles foram. Só que o que me chama a atenção, pastor Sandro, é que quando eles retornaram ali para Cristo, ali, muito felizes, ó Jesus, a gente, assim como o Senhor falou, a gente, né, repreendemos o mal, né, expulsamos o demônio das pessoas, a gente orou pelo enfermo e foi curado. Muito, tipo assim, né, maravilhados pelaquilo que eles vivenciaram, né, pelo poder da palavra de Jesus Cristo. O que me chama a atenção, Jesus falou assim, olha, mas o que as pessoas pensam a meu respeito? O que eles acham que eu sou, né? E eles falam assim, uns falam que você é Elias que ressurgiu, outros falam que você é um profeta, tudo mais. E houve uma pergunta para aqueles homens ali, que foi essa daqui, né? Ele perguntou, mas e vocês? Quem vocês falam que eu sou? Naquele exato momento ficaram em silêncio, e Pedro falou, olha Jesus, Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E a palavra diz que ele falou assim, olha Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelaste, mas foi o Espírito do Senhor que te revelou essa verdade. E sobre esse contexto bíblico, pastor Sandro, eu queria começar o nosso, não falar debate, né, mas nossa... O debate é uma conversa. É uma conversa. Debate. Sobre esta pergunta, quem nós temos dizido para este mundo que Cristo realmente é? Porque muitos, né, a gente tem observado hoje em dia, né, que muitas coisas acontecem, que a gente vê, né, muitos, né, que é uma cura, que é uma libertação, que é uma porta de emprego. Só que o principal realmente, a essência de tudo isso, é conhecer Cristo de verdade. E muitos não conhecem profundamente quem Cristo realmente é.
conhece superficialmente, por causa de uma cura, por causa de uma porta de emprego. Não que seja errado isso, não, irmão, mas Jesus falou para nós, os seus filhos: olha, estes sinais hão de seguir aqueles que crerem, né? Falarão novas línguas, orarão pelos enfermos, né? Expulsarão, né, os espíritos malignos. Onde nós chegarmos, seremos diferença para o local a qual nós estamos. E eu pergunto para o senhor, pastor Sônia, o que o senhor entende dessa palavra? De realmente quem Cristo é para nós? Muitas coisas. A gente pode. Essa pergunta a gente pode separar em várias partes, né? Muitas partes, porque Cristo não é uma coisa só. Agora, para mim, hoje, Cristo, o principal é o amor. Porque foi com amor que eu cheguei até Ele. Foi com amor que eu vi minha família ser chegada. Quem conhece a história da minha filha sabe que foi com amor que ela, né, voltou aos caminhos do Senhor. Então, separando em todas essas partes, a principal para mim é o amor, né? O amor. E para o Senhor? Para mim também é amor. A gente não consegue explicar o quanto que Deus se preocupa com a gente. Aí ele fala: poxa, para mim já era o fim mesmo, não quero mais ver mais nada, não quero mais sentar na igreja, parei mesmo, cansei, estou cansado, né? Estou de saco cheio, mas o amor dele para nos alcançar vai ser inexplicável. Eu lembro, pastor, que uma vez, você falou bem interessante, né? Eu estava passando por um momento difícil. Eu trabalhava numa construção, né? E era domingo de manhã. E eu lá: Senhor, estou tão desanimado com as coisas, tão triste, sabe assim? E eu lembro que lá tinha a portaria da obra que eu trabalhava, e eu saí para ver a mãe da rua, né? Uma deserta, eu estava ali. E quando eu abri, tinha uma muretinha. Quando eu olhei, o que estava lá? Uma harpa. Uma harpa, uma harpa cristã. Eu peguei aquela harpa, toda cheia de partitura, de cifra. E falei: Senhor, obrigado por essa resposta. E eu percebi que bem de frente ali tinha uma igreja. Domingo de manhã sempre tinha culto 9 horas assim. O que os irmãos faziam? Louvavam. E eu lembrava do Senhor, o Senhor me dá força para poder voltar. E esse amor me alcançou, pastor. E tipo assim, quando você conhece esse amor, como a Bíblia fala, ele nos constrange. Porque você fala: Deus, por que o Senhor achou de interessante em mim? Porque eu mesmo me suporto, eu mesmo me aguento. Eu mesmo, né? Mas o amor dele, cara, mostra o quanto ele ama cada um de nós. É uma obra maravilhosa. Eu vejo, a gente começa a ver as situações que aconteceram na Bíblia, as histórias, e a gente tem que se... Eu não lembro qual foi o pastor, se eu lembrasse eu falava o nome dele. Ele falava assim: quando você lê a palavra, entra dentro da história. Faça parte daquela. Você está ali, ó. Então eu tento entrar, quando eu leio assim, eu tento entrar, quando eu começo a meditar, eu tento entrar na história. Eu fico imaginando todo mundo, aquela multidão querendo atacar a pedra naquela mulher adúltera. E o Senhor Jesus só perguntou: quem não tiver pecado, aqui não tiver a pedra. E naquele exato momento sumiu todo mundo. Por quê? Porque o amor constrange aquelas pessoas, não é porque elas são bonzinhas que elas soltaram a pedra. Errado, elas estavam ali porque elas queriam justiça. E quem quer justiça não tem nada a ver com o amor. Esse tipo de justiça, de você cobrar algo dessa forma, não tem nada a ver com o amor. Então, o que aconteceu? Eles soltaram a pedra e foram embora. Não é porque eles eram bonzinhos, não. É porque eu fico imaginando os caras jogando a pedra, xingando ainda. Não pode. Eu não acredito que eles foram... Isso minha parte, estou falando de mim. Eu não acredito que eles foram jogar a pedra no chão lá e ficaram quietinhos, não. Com certeza eles foram resmungando pelo caminho, né? Porque eles queriam fazer aquilo, eles queriam fazer aquela maldade. Exatamente. E aí, de repente, o senhor olha para ela assim...
Alguém te acusou? Não, também não. Então assim, se o Senhor não é o verdadeiro amor, eu fui que nem hoje a palavra, quando Pedro negou ele 3 vezes. Ele chega em Pedro e fala, você me ama. Assim, como se ele falasse, você tem certeza que você me ama? E assim, ele não julgou, não culpou, não cobrou. E ainda ele falou assim, ó, você vai cuidar das minhas ovelhas. Então assim, tem amor maior do que esse? O que eu acho legal nessa parte dessa Bíblia é que o Senhor Jesus fala bem assim, né? Pedro, quando tu te converteres, né? Ajuda os teus irmãos, né? Cura os teus irmãos, porque Pedro estava confiante naquilo, na força dele, mas quando ele perguntou, tu me amas, Pedro? Pela terceira vez, acho que veio aquela lembrança daquilo que Eu ele... neguei 3 vezes e ele ainda está... Aí ele falou, Senhor, tu sabes. Aí a palavra fala assim, que entristeceu, mas aí, como vem de uma linguagem, eu acredito que ali eu posso interpretar como interpretação minha. Como constrangimento. Exatamente. Amor o amor dele por constrangeu ele constrangeu ele. Constrangeu. E para você, Alessandra? As suas palavras assim. Pra mim. Pra mim, Cristo é tudo. É amor, é misericórdia. É saber que mesmo com as minhas imperfeições, Ele me ama. É saber que mesmo sabendo tudo que eu faria, todos os momentos que eu negaria Ele de alguma maneira, como Pedro fez, Ele ainda continua me amando. É ver os frutos, né? Meus filhos, graças a Deus, na igreja, sempre louvando e engrandecendo o nome do Senhor, independente da situação que eles estejam passando, né? Então, pra mim, Cristo é isso. É saber que, mesmo que às vezes quando eu acho que eu tô fazendo muito, ou que eu tô fazendo aquilo, Ele me constrange com o amor dele, que fala assim, mesmo assim eu te amo. E você, Kátia? Ele é meu irmão mais velho, em tudo. Ele já viu o irmão mais velho, como cuida? Sim. Ele pode ser, às vezes, né, que às vezes a gente faz coisa errada e tá lá. Não é assim, mas mesmo assim vai lá e fala, não, mas vem aqui, vou te ensinar. É desse jeito. E Cristo hoje é sinônimo de bênção, de adquirir as coisas, de ser curado. É tudo isso, é verdade, é tudo isso. Mas o principal não é isso. Porque, sabe por quê? Porque eu penso muito, né? Acho que às vezes até errado, mas eu penso demais. Eu acho que aí eu fico pensando, poxa vida, eu já estou com tantos anos. Se Deus falou que com 70 já tá bom, então falta só pouco, né? Eu já estou chegando. E aí você começa a ver que certas coisas já não são mais importantes. Sim. Que o mais importante é você ter o sorriso de graça, o olhar do Senhor, pelo que aquilo que Ele fez você ser, porque a gente se sente, né? Muitas vezes a gente toca um louvor bonito, pô, você toca bem, isso é lixo, cara. Se você levar pro coração, acabou. Ô pastor, você pregou em que palavras? Que mensagem do Que Carmelo. mensagem, você... Tá voando hoje, pastor? Tava voando hoje, hein? Eu até contar um fato engraçado que aconteceu na primeira vez que eu preguei. Primeira vez que eu preguei. Aí subiu uma moça lá na sala, o pastor estava atendendo, né? O pastor não estava lá embaixo, estava atendendo. Bateu na sala do pastor e falou bem assim, eu não subi com ela, coincidiu que eu tive que o pastor falou assim, Sandro, acaba de pregar e sobe aqui. Dei a benção, dei a benção, subi a benção. Não sei, acabei de pregar e subi. Não lembro, faz um tempo. Quando você entra na sala do pastor, ela entra. Pastor,
o senhor não vai pregar mais aqui não, vai pregar só o samba. Ô, louco. Perante Deus eu tô falando assim. Rapaz. Aí, a pessoa tá chegando na igreja, né? Se sente, né? Uns anos depois, o Júlio, nosso amigo Júlio, teve o primeiro infarto. E ele era bem abastado financeiramente. Muito abastado. Vou falar pra você, o negócio era enjoado. Você vê? Aí, você vê o naipe do AP dele, né? E, aí, ele teve um infarto e ele falou ali, quis fazer uma festa de ação de graça lá, naquele lugar que a gente fez o churrasco. Aí eu teve o culto, eu dirigi o culto na igreja e o pastor me ligou e falou, Sandro, vai lá e faz o culto na casa do pastor. Eu falei, tá bom. Isso tudo no meu começo de obra, não era já experiente, eu tava. Nem que a gente é experiente, né? Mas a gente já tem uma vivência, né? Aí tava lá e a gente fez uma roda assim, o menino tocando violão, aquele louvor gostoso, você sentindo a presença do Senhor, né? Aí parou um louvor assim, eu olhei pra ele assim, e aí? Vamos continuar louvando. Ele falou assim, vamos continuar louvando. Eu falei, vamos louvar. Essa mesma pessoa que subiu na sala do pastor gritou lá, vocês só querem louvar? Eu tô com fome, quero comer. Eita. Peraí, não acabou ainda. Não. Aí o pessoal deu risada, os outros ficou sem graça, aí eu olhei pro dono da casa e falei, a casa é sua, você que manda. Ele ficou todo constrangido, eu falei, então mais um louvor. Porque eu não ia dar o braço a torcer, né? Falar, pô, tô adorando meu pai, a presença dele aqui, tem coisas que a gente não abre mão. E uma delas é essa. Quando você está sentindo a presença do Senhor, você não pode abrir mão. E aí os meninos começaram a adorar. Daqui a pouco eu tô com o olho fechado, eu sinto uma pancada bem aqui. Pá! Ela. A mesma pessoa. Foi, pô. No meio assim, ó. Tum! E bateu. Na hora que a gente estava adorando o Senhor, então. Se você não está grudado mesmo com o Senhor e naquela afinidade de ter a presença dele, ter o autocontrole, essas coisas, eu tinha virado dar um soco na cara dela. Naturalmente falando. Porque nós somos naturais. Nós temos a natureza. Então, não adianta a pessoa te elogiar. Porque a mesma pessoa que está te elogiando hoje, amanhã ela está te criticando. Essa não me criticou, essa me bateu. Entendeu? Olha só, ó, do céu, o fundo do poço foi rápido, pode falar inferno, né? Do céu, o fundo do poço foi rapidinho. Foi anos, né? Alguns anos. Mas olha o que aconteceu. Na primeira cena, e essa foi a última cena que ela teve comigo. Porque depois ali, ela ficou constrangida por quê? Os meninos encostaram no canto, mas continuaram tocando, todo mundo que estava aqui foi pro canto, começou a adorar o Senhor, e o Júlio foi e serviu ela, falou, pode comer. E foi lá adorar com a gente. O que aconteceu? Eu fui pra ela. Na época não tinha Uber. Foi embora a pé. Teve que ir embora a pé. Ninguém deu carona, ninguém Teve que dar carona, porque tá todo mundo adorando o Senhor, tá na presença do Senhor assim, ó. Você vê como uma situação, ela quer quebrar uma palavra, uma atitude, um sentimento contrário, e é pessoas que se sentem muito crentes, que cheia do Espírito Santo. Então a gente tem que, é mesmo, que seja, o pastor nunca vai te elogiar. O pastor ele não vai te elogiar. Se ele estiver elogiando é porque você está fazendo alguma coisa que está querendo sair do caminho, então ele está querendo trazer você de volta. Mas se você está no caminho certinho, o pastor não vai te elogiar. Fala, pô, eu toco bem, o pastor nunca vai falar nada de mim. O que vai acontecer é que você vai ver seu ministério crescer. Aí sim é a resposta do Senhor. Mas não porque você é bom, não porque eu sou bom, é porque o Senhor está contigo. Aí o amor de Deus reflete na sua vida. Acontece cada coisa. Eu costumo apanhar, eu apanhei de Você gosta de apanhar mesmo? Eu apanhei de motorista. Apanhei do motorista. Já apanhei da mulher lá dentro da... Só não foi na igreja, né? Quase tomei umas cadeiradas da mulher endemoniada lá em Terra Preta. É bênção.
E você, Mirella? Diga alguma coisa aí. Foi igual assim, conversar assim. O que é Jesus para você? Pra mim, Jesus é amor. Não tem outra palavra assim que eu fale que se encaixe tão bem nessa pergunta. Porque o cuidar em amor, o ensinar em amor, tudo entra em amor. Então, Jesus pra mim é amor. Sobre o cuidado, sobre me ensinar. Ele me ensina em amor. Quando eu tô querendo me afastar, ele vem aqui, mas com todo cuidado, né? E como o Apeu falou, que Deus sabe o nosso coração, sabe como a gente falha, e que mesmo ele sabendo e tendo todo esse entendimento da gente, ele não desiste da gente no momento nenhum. É isso. E você, Robson? Robson, Começa assim, o que é perdão? o que é perdão? Não, pula essa perdão. Vai voltar já. O que Jesus Cristo é, né? É muito louco, tipo, parar pra pensar assim, a pessoa veio, se entregou no seu lugar lá para pagar pelos seus pecados, e você não pediu, você não merecia, você merecia pagar aquilo que você está devendo, né? E ele foi lá e, com amor, demonstrou que, nos amando tanto quanto o Pai nos ama, ele foi lá, se entregou e mostrou isso pra gente, né? Tipo, pô, você é meu, você é meu. E aí, o cuidado dele diariamente, nos mínimos detalhes, aquilo que a gente nem espera, né? Eu lembro, uma vez estava no trabalho, e eu não sou de falar de igreja no trabalho, né? Fico na minha, de boa. E aí tinha um rapaz lá, ele virou pra mim, eu tava subindo a escada, e ele falou, mano, você é diferente, né? Eu falei, como assim? Eu falei, pronto, era alguma coisa, né? Como assim? Aí ele, não, você é diferente, você é da igreja, né, cara? Você é diferente do pessoal daqui, você tem alguma coisa diferente. Aí eu peguei e falei, sou da igreja. Aí eu lembrei que o pastor tinha pregado um tempinho atrás sobre isso, tipo, a gente não precisa ficar, Jesus não te ama, não sei o que lá, não precisa disso, porque só da gente estar ali, o Pai já trabalha, né, na nossa vida, no nosso meio. Eu achei isso uma experiência muito louca, tipo, cara, eu não falei nada com o cara, não conhecia ele, nunca tinha visto aquela pessoa, ele virou e falou assim, pô, o Pai me ama mesmo, né, mas é isso. E esse cuidado do amor de Cristo, gente, a gente não consegue tipo, detalhar, tipo assim, não, você tem que viver. Quando a gente vive isso, principalmente quando a gente imagina, poxa, pra mim já acabou minha história, né? Acabou meus planos, meus projetos, realmente, a gente pensa que eu tenho que estar realmente fora da igreja, porque eu não presto, eu sou isso, aquilo, outro, mas o amor dele gente, é muito maravilhoso. Ele fica assim pensando, fica assim olhando, fala, Deus, como é que o Senhor pode... O que o Senhor viu em mim? O que o Senhor viu na minha pessoa? O Senhor está sempre se preocupando comigo, sabe? Sempre mandando a cada dia as bênçãos, né? Eu falo bênçãos assim, irmãos, não coisas tipo assim, naturais, mas principalmente as coisas celestiais, sabe? A minha esposa falou algo aqui muito interessante uma vez, que eu não sei se essa frase, falou assim, a gente não tem tudo, mas eu tenho paz. E realmente, a paz de Jesus Cristo, irmãos. Às vezes a gente mora, onde eu moro lá, né? A gente até olha para as coisas, mas tem uns vizinhos nossos que é tiro e queda. Final de semana, eles se juntam para beber, você pode esperar que o corpo come, a briga come solto entre eles mesmos, sabe? Então, não tem paz. E nós, graças a Deus, né? A gente chega lá, deita, dorme, e o Senhor nos dá paz, sabe? A gente não fica, lógico, tem as preocupações com as contas, mas o Senhor ele sempre envia a provisão em tudo. É como diz a palavra do pastor, ele viu o maná, ele viu a nossa porção diária, sabe?
eu não tenho como agradecer, né? Ou retribuir a Deus o que Ele fez por mim, porque eu nunca vou conseguir. E a verdade é essa, que Ele nos dá porque Ele nos ama, sabe? Até as broncas quando vem para o nosso lado, né, pastor? Também. Porque assim, irmãos, não pense em você que Deus vai te dar bronca, Deus vai te dar bronca. Ele vai levantar um pastor, um irmão, um obreiro, ele vai te dar uma bronca assim, para você realmente aprender, né? Porque, como a Bíblia fala, né? Qual o pai que não corrige o filho? E o pai corrige, entendeu? Corrige. Isso é muito bom porque a gente poder, igual o pastor falou, a gente adquire experiência, né? Experiência nessa caminhada, nessa jornada, e eu sou muito grato ao Senhor. E sobre bronca, pastor? Fala aí uma bronca que você tomou, você falou, poxa, que eu tomei por quê? Eu não merecia isso. Não é apanhada, é bronca, tá? Chega a apanhar. Não, apanhar não, eu já tomei tantas. Uma que foi grande, acho que a pessoa nem sabe. Tomei uma grande, mais grande, por causa do Júnior. Parceria forte, hein? Foi. Porque assim, eu tava chegando na igreja e aí tava tendo a reunião de obreiros, né? Eu era um dos líderes ali. Eu tava na liderança ali. O pastor, tinha outro pastor, tava ali na parte ali da liderança. E o Senhor falou comigo bem alto, assim, bem claro no meu coração. Pega ele e leva para o reunião. Eu peguei, olhei assim. Esse cara vem de tal lugar, pensei. Falou de novo. Leva ele lá para a reunião. Peguei ele, levei para a reunião de obreiro, uma pessoa que não era obreira. Estava começando ali agora. Eu estava começando a ensinar o som para ele. E aí, na hora que acabou a reunião, Sandro, vem aqui. Cara, só não foi mais de 45 porque ia começar o... Mas foi. Ele falou pra mim, você é louco? Como você pega uma pessoa que não é... Mas não deixou me explicar. Uma pessoa que não é obreiro. Como que você bate um negócio desse? Não sei o que, não sei o que lá. Não foi nem o pastor Wagner, foi o segundo do pastor Wagner. Mas me quebrou, assim, mas falou. E nessa época, eu também, assim, era minha boca dura, né? Minha boca dura. Batia de frente. Mas esse dia eu fiquei quieto, porque eu queria responder pra ele do jeito que eu escutei, né? E aí o tempo passou. Eu ainda não tive chance de sentar com eles e falar. Olha o que aconteceu. Mas ali eu entendi que o Senhor estava me ensinando. Mesmo que o Senhor falou com o meu coração, eu ainda tinha que falar com o meu superficial. Ó, o Senhor falou comigo, ó. Não podia ter tomado essa atitude, mesmo sendo um líder. Então eu tomei, mas eu vou falar para você, não foi só aí, foi outra, sabe? Uma outra que, vou contar rapidinho. Todo um som lá e havia um visitante. E de vez em quando dava uns piripaques no som lá, desligava o microfone, desligava a mesa, era uma benção, quebrava carro. Hoje o pessoal está no paraíso, né? Mesa digital, tudo reformado, mas na minha época era tudo emendado. E tinha 20 e tantos canais usando. Era a mesa inteirona, era cabo. Moçando, não pode, não quero que dê pau em nada, microfone nenhum, vem cedo, passa o som. Fiz tudo que ele mandou. Cheguei cedo, os músicos chegaram cedo, passaram o som, tudo beleza. Começou a oração. A oração foi bem. Mas na hora que o louvor tocou no violão, o microfone dele parou e corre para trocar o microfone dele. Na hora que acabou o culto, eu estou subindo para desligar, muito triste. Estava triste. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo, né? Não estava sabendo que ali eu estava sendo forjado naquele exato momento, né? Sendo forjado. Não é com amor, né? Quando o cara é meio cabrito, é desse jeito. Aí eu estou subindo, ele... Não sei o que, eu não falei. Eu falei, meu, tem coisa que a gente não domina.
como que eu vou saber que eu cheguei cedo, passei o microfone, deu tudo certo e o microfone parou? Mas você quer responsabilidade, não sei o que. Só que ele não falou de canto. Esse dia falou no meio de todo mundo. E gritando assim, eu falei, que beleza. Eu falei, meu, olhei pra ele assim, se você quiser melhor, você faz. Eu tô indo embora. Vou ficar aqui. Quem pensa que você é? E aí eu me desço. Ele falou, você deixou em qual? Então você vai arrumar. Passei do lado dele assim, olhei de cima para baixo, tipo assim, aquela empáfia toda. Tipo assim, vou falar com o pastor, né? Tá pensando aqui. Mentira? É louco, mano. Quem é você? E aí eu fui entrei dentro do meu carro e fui embora. Peguei a minha família, não, vocês vão agora, senão vocês vão de ônibus. Bem assim, né? Vamos embora, não de ônibus. E no caminho você vai respondendo, né? Esse cara vai xingando não, né? Mas reclamando até em casa. Aí o pastor Wagner, né? Quero falar com o senhor. Meu filho, é mesmo? Não é verdade, né? É mesmo? Nem ligando, né? Tipo assim, tá nisso. E assim, é o que a gente aprende, meu. A gente está sendo forjado, a bronca quer dizer te forjando. Quer dizer te ensinando. Porque o que eu aprendi com tudo isso, quando você não consegue ser liderado, você não pode ser um líder. Então quando você não consegue ser liderado, fora outras coisas que eu aprendi, você não pode ser. Então a pessoa já entra, já quer ser líder, já quer mandar, já quer fazer. Mas ela não sabe ser liderada, então ela não pode ser um líder. Porque se ela não consegue respeitar o seu superior, como que outra pessoa vai respeitar ela? É uma troca. Eu lembro que a relação do som, né? Sempre no som, né? Não, mas é complicado. Eu lembro que alguns anos atrás, rapaz, era uma briga, cara. O som com o louvor. Porque o que acontecia, né? Não tinha um respeito, primeiramente, né? Que era verdade. A gente tinha um irmão que era abençoado, que ele provou muito a gente, sabe assim? Demais. Ele era. Só que em tudo isso, Deus sempre amou, sabe? Assim. Só que eu conto isso, pastor, porque é pela consequência, viu, gente? A gente fala, poxa, mas Deus não está vendo? Não, Deus está vendo. Só que Deus ele é amor. Mas tem o que cobra. E quando chega o boleto, é igual Jesus falou, né? Será cobrado até o último centil. Então, tinha muita briga, pastor. Mas briga mesmo do cara sair lá de cima e ir lá e brigar, bater com o irmão. A Cátia lembra, né? A Cátia pegou essa época aí. Eu briguei. Não, a Cátia era muito boa, mas não, era muito desaforo, sabe assim? Era desaforo E demais. as coisas não iam. Aí a gente foi, né? O Senhor foi dando muita graça, muita paciência. Falou, ó, não vamos mais brigar não, pessoal. Se o irmão quiser deixar lá estudando, pode deixar. Deixa lá. Só que graças a Deus hoje, pastor, a gente estamos na bênção, né, Robson? Robson comigo aí, ó. E por quê? Porque fluem as coisas. Não que não temos muitos problemas. Como você falou, né? Às vezes a gente passa o som bonitinho. Fica sério, bonito. Quando eu vou pegar o microfone, eu falei, vixe, meu Deus do céu. Eles passam por isso. É que tem dois fatores, né? O humano e o espiritual. E uma boa parte é espiritual, sabe por quê? Porque você vai brigar, vai murmurar, vai questionar. Eu lembro que uma vez, pastor, domingo de manhã, tem o som perfeito. Eles vão lá, ó, glória a Deus, aleluia, Deus visitando, aquela bênção. Quando eu olho para a mesa de som, não liguei as potências. O irmão fez o culto todo de seu pego de retorno. E foi uma bênção. Foi uma bênção. Foi Jesus. Foi Jesus. Esse é dos meus lugares de retorno. Mas por quê? Porque mudou, graças a Deus, quando chega a maturidade, a amadurecimento, a gente vê que tem coisa que é tão insignificante. Obrigado por causa que eu não estou me ouvindo, por causa do meu irmão. Quando eu cheguei na mesa, vou
fazer, mas não vou poder falar as palavras, né? No púlpito, assim, ó. 5 minutos para começar o culto. Sim. Não é meia hora não. Sim. O som já passado. Todos os pastores sentados lá. Eu na mesa, tudo certinho, só para dar os play. Uma pessoa pega e... Não. Essa porcaria não funciona. Essa merda não funciona. Ô, som! Eu queria ir embora. Eu não sabia, tipo, bem assim. Mas eu tô falando com as minhas palavras, não eram essas palavras, não. Era Outras pior. palavras. Já foi mais sério, Não é? né? Mais E é bravo. assim, ó. Assim. Desse pouquinho assim, sabe? E levantava assim, já desse tamanho. Essa merda não funciona. Não tem retorno. Qual que canta aqui? O pastor só olhava na minha cara. Ah, tá desligado o microfone, né? Tudo pegou mesmo. Nossa, você não tá entendendo, é pra provar. Ai, Jesus amado. É. Se um menino desse passar, um menino não estiver preparado, não estiver bem instruído, não tiver um bom líder explicando para ele, ou ele vai e bate na pessoa e vai embora e não volta mais. Verdade. Então assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, não é verdade? Sim, Então, tem mas vários tem que- casos assim. Por isso que foi bom passar por isso. Porque eu sei como que eu vou chegar e vou conversar, falar, Sim, tem que tomar um cuidado, né? meu, que isso? E eu era novo, hein? Assim, novo de igreja, né? Velho sempre fui. Novo de igreja, então eu já tá lá. O som, pô, coisa que eu mais amo, mexer com o som. Fui proibido pelo pastor de mexer com o som. Mas eu amo mexer com o som, tá lá, e fazendo as coisas, ligando o cabo e soltando. Pô, uma das coisas que eu mais gosto. Mas pastor, é muito engraçado, né? Porque assim, dá uma microfonia, alguma coisa, o povo já parece que nem aquela. Todo mundo, aquela, olha, né? Já vai lá no com som. Mas o legal disso é que quando você pega experiência, você já percebe. Você já corta antes. Eu cheguei nessa. Quando eu cheguei nisso, sai daí da mesa de som, deixa eu. Você vai aqui para a mesa branca, sentar aqui na cadeira branca, você vai ficar mais lá. E eu pensei que fui cortado também. Fiquei magoado, fiquei chateado. Quando dói. Fiquei. Então, passei por tudo isso. Não uma pessoa fica magoada, mas eu não larguei não. Fiquei lá. Sempre fui do lado do meu pastor. Brigava com ele, brigava com o meu pastor. O pastor brigava comigo. Eu estava sempre do lado dele. Né? Brigava com ele na segunda, na terça, nós estávamos comendo lanche. Era bom, era. Eu gostava demais. Eu gosto, né? Ainda tô. Você vê de vez em quando, você vê nós bagunçando com os pastores. Muito bom, sim. Gratificante. E a igreja é isso, né? São várias situações que Deus ele cria para nos amadurecer, para mostrar quem é ovelha, quem é bode, quem vai ficar lá questionando, murmurando. E eu lembro que uma vez, teve o som, né? O som foi uma... Só experiência. Só que assim, de vida. como você ouviu? Só experiência de vida. Eu posso dizer que no som, porque assim, como que era o som da igreja? Eu lembro que antigamente eu tinha os irmãos do som, né? Só que os irmãos não tinha ninguém que pudesse, tipo, abraçar ele, sabe? Tipo, vamos chegar na batia. Parecendo os cachorros, então, digamos assim, né? E a gente foi, deu muita graça a gente poder começar a trabalhar junto, né? A gente foi, assistir o tio Douglas, ele é um... Ali pro som, meu filho, ali o bicho faz cada... Professor Pardal, sabe? E o Douglas, ele era muito crítico, né, cara? Muito, questionava muito, você não sabe? Não, tio, calma aí, vamos devagar, vamos trabalhar isso, aquilo, outro. E lembro que era uma equipe de 6. Sim, 6 comigo. Todos foram virar no grego. Todos eram diáconos. Vai ficar o quê? Vai ser vergonha. Tô brincando. Mas é por aí São uma mesmo. bênção. Então você vê que Deus ali ele honrou a fé dos irmãos. Porque assim, pastor, a obra é perseverança. Muitas, tipo assim, eu falo assim, humilhações, né? É para ser pelo que a gente passava, sabe? Às vezes, como você falou, às vezes um cabo ruim
capa com a malha ruim, sabe? Equipamento já muito tempo já de uso, antigo, sabe? E às vezes o irmão não entende isso. Ah, o irmão quer chegar lá e quer cantar, quer que não é. A gente sabe que não é assim, mas graças a Deus, pastor, tipo assim, eu louvo é porque todos eles, graças a Deus, todos eram obreiros, abençoados, né? Todos eles com suas famílias, né, seus ministérios. E as novas gerações vêm forte, né? Ensinando. Eu lembro que o pastor me falou uma coisa. Ah, pastor, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, meu filho. Não é assim, tem que comprar isso. Vai orar. Você está achando que toda igreja tem o que vocês têm aqui? Verdade. Aí a gente começou a visitar as igrejas e ver que a gente estava no paraíso. Tinha tudo, né? Tinha tudo, tinha igreja que não tinha. Então assim, poxa, mas eles não são abençoados? Não é, cada um está numa fase. Sim. Cada igreja está na fase. A gente foi aprendendo, aí você vai aprendendo, você vai lidando. Eu era muito... Começava a orar lá e não saía a voz, eu tira esse cara daí pra orar, pô. Era terrível. E hoje o pessoal sofre comigo. A voz bem baixinha, fazendo um saco. Eu sou sincero, que o senhor conhece o coração da gente, sabe? Ninguém pode mentir. Então, eu fiz muitas disso, mas assim, eu não fiz porque eu era maldoso. Eu fiz porque eu não conhecia a graça. Fiz porque eu não conhecia o amor. E quando você começa a conhecer, você começa a tratar diferente. Você não vai ver se eu chegar nele para conversar com ele, eu vou conversar, vou chamar a atenção dele se precisar, mas eu não vou chamar como me chamaram. Porque aquilo que me chamaram me constrangeu. Então aconteceu comigo, eu entendi para que eu não faça com você. Entendeu? Eu vou chegar lá, o som não tá legal, ainda vou dar uma risadinha, bater nas suas costas, falar, pô, dá para melhorar ele, não veio aqui na casa dele, o que nós podemos fazer? O que nós podemos te ajudar? Sabe? Mas chegar em você, pô, você vai ser cortado, hein? Você é burro? Você é burro? Não, não pode ser isso. E pior que eu fiz pro Rafael, tadinho. Porra, Se você vai. Foi. Rafael, você vai lá e vira o retorno do púlpito assim. Rafael ia, tava lá, tadinho. Mumu dele, eu disse, assim, burro, aqui, ó. Assim, burro. Não dizia o nome, até hoje, graças a Deus. Não, mas Não, mas ele com ele pesado. Só com ele? Mas ele precisou. Só com ele? Só com... Às vezes a pessoa precisa. Porque o ouro, ele é forjado no quê? No fogo. Quantas vezes? Até para refletir a imagem do olhinho. Então, ele vai tomar, vai fogo e depois pancada. Ah, não ficou bom. Acende mais um pouquinho. Dá mais umas marretadinhas. Vocês conhecem a sexta-feira? Eu trabalho com a sexta-feira, 2 pancadas, o resto do dia descansa. Não trabalho mais. Então, é aquilo lá que você vai. Aquilo lá que vai te forjar. Para você ser um obreiro aprovado, aí que tá. Tudo isso tem um sentido. Para que você seja um obreiro. E não só um obreiro, porque qualquer um pode ser obreiro. Mas aprovado é para os filhos. O separado é outra coisa. Para você ser aprovado é diferente. Aí você vai ver o seu ministério crescer de música, crescer. Pô, mas vai crescer. Você vai dar frutos, todo mundo vai dar frutos, vai aparecer um monte aí querendo mexer com som, querendo mexer com vídeo, você vai ver a bênção chegando. Você vai começar a ensinar violoncelo, depois você vai parar de violoncelo, vai começar a ensinar os meninos. Daqui a pouco os meninos começam a pregar, você vai começar a dirigir eles e aí vai, para isso que nós tomamos aquelas pancadas lá atrás. Não foi para ficar bravo com o pastor e nem brigar com ele, não. Foi para que hoje nós gerasse filhos. Tudo tem um porquê. Uns é mais tranquilo, amoroso, né? Eu era ruim, não era. O que depois do cabrito? O que é? Por isso que apanhava, né? Por isso que apanhava. Não, mas aí eu já era amoroso. Depois, quando eu comecei a apanhar, eu já tinha convertido. Tá, não, mas quando era cabrito, quem quer bater? Você já viu? Quem bate em cabrito, pai? Não. Tem aí uns vídeos aí, o cara, o bode que é o Chico, os caras entram pra provocar ele lá, quem consegue com ele? Verdade. Então, é assim que é o bode. Então, não dá. Agora, quando você vira cordeiro, aí o pessoal já fala, você tá mansinho agora, não pode. A gente fala então de brincadeira para que a conversa fique alegre, mas é muito sério isso aí. É verdade. A pessoa não entende, né? É difícil.
Tem mais uma. Passagem de ano. O menino do som foi cortado. E eu estava começando no som, o menino do som foi cortado e eu assumi. E aí ele desligou o Phantom, eu não conhecia muito Phantom na época. E aí os microfones do pastor apitavam o culto todo, e um mês apitando. Aí um dia eu cheguei no pastor, passagem dia 31 de dezembro, só não me lembro o nome. Pastor, o senhor me dá permissão de eu desmontar todo esse som, fazer manutenção em tudo ele. Vou chegar aqui umas 5 horas da manhã, 6 horas. Vou desmontar, vou limpar e vou descobrir qual é o defeito desse som. O senhor me permite? Ele falou, permite. Aí chamei um menino lá, que morava na igreja. Tinha 2, né? Eu chamei um. Eram umas 6 horas da tarde, eu já estava finalizando o som tá ficando, aquela belezura, eu achei os defeitos. Então eu fui arrumando e devagarzinho, desmontei tudo, montei tudo, o som ficando legal, do jeito que o pastor gostava. E eu fazia manutenção na igreja também, né? Aí eu fiz uma torneira lá fora, lá daqui a pouco só escutei barulho. Ah! Quebraram a torneira. Quebraram a torneira. E eu tô aqui, ó, mexendo no som. Era só a parede assim, ó, tem a janela e a pessoa tá na minha reta, assim. Então eu tô escutando tudo que tá acontecendo, eu tô aqui, né? Escutei o ar e eu falei, poxa vida, esses caras que vai fazer a manutenção aqui, por que não faz coisa boa, só faz porcaria? Eu falei, quê? Era 6 horas da tarde, eu não tinha nem almoçado ainda, cansado. Tudo bem que era passagem de ano, né? Aí eu levantei e fui andando. Andei, virei assim, ele é bem mais alto do que eu. O que está acontecendo aí, rapaz? Não falei bem assim, né? Não falei bem assim, eu estou sendo educado, eu não posso falar o que eu falei. E já pulei pro lado dele assim, aí o que está acontecendo aí? Porque quebrou aquilo aqui, quebrou foi você agora, não é porque tá porcaria. O pastor mandou colocar aí, começou aquele bate-papo. Eu já comecei a dar, eu já não estava discutindo mais coisas, eu já estava caminhando para... Eu estava do lado dele, assim, de olhando de baixo para cima, falando, você bode, ninguém bate não, meu. Terrível. Só olhei para ele assim, daqui a pouco aparece o Gilbertinho, entra no meio, o Gilbertinho é menor do que eu, entra no meio, calma, seu Deus, vem aqui e tal, não sei o quê. Então, o jeitinho dele, aquele amoroso lá, né, já me acalmou. Só que gerou um problema. Eu tive que parar o som para arrumar a torneira. Não tinha dinheiro para comprar o cotovelo que vai na parede, o azul. Eu fiz um buraco, quebrei um azulejo, eu tinha que pagar. Eram umas 9 horas da noite, eu não tinha nem tomado banho. E aí ele bateu o pé, isso aí, não sei o quê. Eu falei, pô, mas podia ter ajudado, né? Então eu passei essas situações aí, para poder aprender. Será que eu tinha que ter tomado outras atitudes? Com certeza, eu tinha que ter batido. Não tinha que ter batido, não. Calma. Mas eu tinha que ter tomado outras atitudes, mas eu estava aprendendo, eu não sabia. O que é amor? O que é respeitar? Eu não sabia o que era isso. Para mim, eu era da guerra na rua. Ia trabalhar de manhã, discutindo com o cara no ônibus, o cara de hotel, era terrível, cara. Os ônibus hoje é maravilha, ar-condicionado, o trem hoje só anda com as portas fechadas. Na minha época você estava pendurado pro lado de fora, você chegava no serviço, a marmita estava toda amassada, a mistura não tinha mais, entendeu? O feijão já tinha derramado tudo. Era. Se você vacilasse, você entrava aqui já para ir do lado de lá. Então, assim, era um trabalhar, né? E tudo isso a gente leva, tudo isso eu trago hoje, tanto para o meu ministério, como para meus amigos, minha família. Eu procuro tratar todo mundo da mesma forma, né? Tento tratar todo mundo com amor. E é assim, mesmo sabendo que algumas coisas estão fora do lugar ali, a gente tenta manter. Não é perfeição, isso é vivência. Quando você vive e começa a aprender amor, você começa a entender isso. Vamos lá, meu filho?
Sei que estás comigo aonde for. Meu caminho está em ti, Senhor. Na sombra da morte eu posso andar, e mesmo assim o Senhor comigo está. Tudo contribui para o bem dos que te amam. O que preciso for, faz em mim, Senhor. Senhor, meu Pai, em ti quero viver. O Senhor é o meu pastor, nada me falta desse amor. Em pastos verdes me faz repousar, nas águas tranquilas me leva. Eu sou teu e tu és meu, Senhor. Eu sou teu e tu és meu, Senhor. Senhor, meu Pai, em ti quero viver. Tem mais uma coisinha. Que tudo isso é para as pessoas refletirem. Tudo isso, todo mundo é falho, todo mundo erra, todo mundo fala demais, às vezes fala de menos, às vezes tem atitudes erradas com o irmão. Mas conhecer o amor de Jesus Cristo, a primeira dádiva mesmo, o primeiro dom, é você perdoar. E você tem que também aprender a pedir perdão, que é mais difícil do que perdoar. É sair do orgulho, é sair do sapatinho, é sair daquilo que você acha que é melhor do que os outros. Pedir perdão. Aí você vai mostrar o amor que Cristo está na sua vida. Amém. Amém, amados? Que você possa viver este amor de Cristo e não somente viver, mas também reproduzi-lo. Que possamos ser de fato testemunhas vivas deste amor que nos ama incondicionalmente. Amém? Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai amado, neste momento, Papai, estamos aqui, Pai, diante da Tua presença e da glória. Pai, nós somos, Pai, pela Tua graça e misericórdia, testemunhas vivas, Papai, daquilo, Pai, que somente o Teu amor pode fazer, Papai. Só o Teu amor, Papai, pode mudar, só o Teu amor pode libertar, só o Teu amor pode transformar, Pai, glória. Só o Teu amor pode restaurar, só o Teu amor, Papai, pode dar, Senhor, novamente, Pai querido, aleluia, o fôlego de vida. Só o Teu amor, Papai, pode novamente fazer sorrir, Pai de amor, os corações, novamente voltar a ter vontade de viver, Pai querido, porque o Teu amor nos completa, Jesus. Senhor, que neste momento, Senhor, que estiver acompanhando, que estiver ouvindo, assistindo, Papai, mas neste momento, Pai, que possa ser, Senhor, impactuado, tocado, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, ó Pai querido, e que possa haver vida, Pai querido. E assim como Jesus falou para aquela mulher, onde estão os Teus acusadores? Aleluia, Senhor. Que caia por terra agora, Senhor, toda a palavra de acusação, Senhor, todo sentimento de culpa, Papai. Toda prisão espiritual, Papai, prisão, Pai, na alma, Pai, no sentimento, Senhor, desfaz agora em nome de Jesus, Papai, como a Tua palavra diz, soltai e soltar-se-vos-ão, Rei da Glória, Pai. Nós agora oramos e intercedemos, Senhor, por esta família, por este casal, Papai,
por este lar, Pai, por essa criança, adolescente, este jovem, Pai querido, por este esposo, por essa esposa, papai, por esta mãe, por este pai, Senhor. Oh, papai, abraça ele agora, Pai, em nome de Jesus, papai. Liberta, Pai, das prisões do vício, papai, da prostituição, Senhor. Liberta, Pai, do sentimento, Pai, de culpa, Pai, de inferioridade, papai. Oh, Pai, anula, Pai, todo o direito, Pai, do inimigo, papai. E como diz a tua palavra, Senhor, que hoje abundou o pecado, papai, superabundou a tua graça, papai. Aonde, meu Pai de amor, é trevas, agora seja a luz, ó Pai, a luz, Pai, da estrela da manhã, que é Jesus Cristo, nosso Salvador, meu Pai de amor. Papai querido, a tua palavra diz, Senhor, aleluia, Pai, que nós temos um caminho, uma verdade, uma vida que é o Senhor Jesus Cristo, papai. Oh, Pai, que no nome do Senhor Jesus, papai, nós cremos, Pai, que não é em vão que o Senhor preparou para este momento, Senhor. Mas é porque eu sou aqui em vidas para alcançar, papai. E nós cremos pelos olhos da fé, papai, na salvação, na libertação, papai. Segundo Jesus disse para Zaqueu, papai, que nesta casa entrou salvação, que era um filho que estava perdido, mas foi encontrado, papai. Nós cremos, Pai, no nome do Senhor Jesus, que vidas estão sendo agora, Pai, alcançadas pelo Teu amor, papai, e têm sido restauradas, papai, novamente para o Teu reino, Pai querido. É o que nós te pedimos neste momento, Pai. Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia.